Olá, crianças, bom dia. Vamos dar início à nossa aula de ciências, continuidade do conteúdo teias alimentares. Hoje nós vamos falar sobre os decompositores e a cadeia alimentar, ok? As cadeias alimentares. Uma cadeia alimentar se inicia pelo ser vivo produtor, ou seja, pelo ser que produz seu próprio alimento. Exemplo de um ser que produz seu próprio alimento pode ser o capim. Nesse caso, a cadeia alimentar vai se iniciar pelo capim, que é um ser produtor. Esse ser produtor ele vai servir de comida para outro ser, que será o ser consumidor. No caso aqui, vamos usar a capivara. A capivara vai se alimentar do capim, ok? Primeiro, a cadeia alimentar se inicia pelo ser produtor, que é o capim. Depois, o capim vai ser consumido pela capivara. Aí depois a capivara vai ser alimento de outro animal. Vamos citar um exemplo de outro animal que se alimenta da capivara, a onça. E assim vai seguir na cadeia, ok? Mas aonde que o ser decompositor se encaixa nesse caso, nessa cadeia alimentar aí? Simples. Quando a onça morre, quem vai fazer aquele apodrecimento daqueles restos da onça são os seres decompositores. Aí é que os seres decompositores entram na cadeia alimentar. Quando a onça morre, quem realiza o apodrecimento daquela onça são os seres decompositores, ok? O que os seres decompositores vão fazer? Eles vão retirar os nutrientes daquela onça, eles vão decompor, vão retirar os nutrientes que serão liberados na terra, ou seja, no solo. E aqueles nutrientes que foram liberados no solo vão favorecer para o crescimento e reprodução de novas plantas, iniciando novamente a cadeia alimentar. A cadeia se iniciou no capim e foi até os seres decompositores, que foi o momento que eles fizeram a decomposição da onça que morreu. Aí agora ele liberou aqueles nutrientes para o solo que favoreceram o crescimento de novas plantas e reprodução, e vai se iniciar novamente essa cadeia alimentar, ok? Vamos falar também, dando continuidade, sobre o que é aquilo que aparece no pão. Quando nós pegamos um pão, comendo aquela parte, a outra nós guardamos, ela começa a criar uma cor escura, uma mancha escura. Aquilo dali são os decompositores realizando a decomposição daquele resto de pão. Eles são conhecidos como bolor de pão, viu? Aquela mancha escura que aparece no pão são os decompositores que estão iniciando a decomposição daquele resto do pão. E são conhecidas, aquela mancha escura, como bolor de pão. Na verdade, quando a fatia de pão começa a criar aquela mancha escura, ela já tem um ou mais desses pequenos seres decompositores. Só que eles são tão pequenos que para nós enxergar os bolor do pão, nós precisamos utilizar um aparelhozinho chamado microscópio, ok? Para nós ver esses pequenos micro-organismos, nós temos que utilizar o microscópio, porque senão, sem o microscópio, nós não vamos conseguir enxergar esses micro-organismos, que são os seres que estão realizando a decomposição do pão, tá bom? Eles são pequenos micro-organismos, conhecidos como organismo muito pequeno, viu? São conhecidos como micro-organismos. São uns organismos muito pequenininhos, que só com o auxílio do aparelho de microscópio que nós vamos conseguir ver esses seres, tá bom? Essa foi nossa aula de ciências. Eu vou passar umas atividades para vocês realizarem de acordo com esse vídeo e com o texto que eu estou enviando lá na plataforma para vocês fazerem a pesquisa, tá bom?